Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quero ler aqui em Salmo 34. Glória. O livro de Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltamos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre ao Senhor, o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e fazei o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor, e os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Porque está o Senhor perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrece o justo serão punidos. O Senhor resgatará a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Amém. 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 Podem sentar em nome de Jesus. Glória. Maravilha. O Salmo 34, ele nos diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Às vezes nós nos preocupamos na vida com o que vai acontecer. Às vezes fazemos um culto de ação de graça por uma bênção recebida. Né? Às vezes a gente, vou fazer uma campanha na minha casa porque eu preciso. Eu estou precisando de tal coisa. Você só faz quando precisa? Você só faz uma ação de graça quando você precisa? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi agradecia primeiro. Davi era grato ao Senhor antes dele pedir. Antes das batalhas, Davi era grato. Paulo, ele sabia o que ia acontecer com ele também. Paulo foi grato ao Senhor dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão, Paulo glorificou.
Porque Paulo tinha certeza do Senhor Jesus. Paulo tinha a certeza do poder de Deus, da glória de Deus. Ele, Silas, começou a cantar. Ele não sabia o que ia acontecer. Só que a gratidão de Paulo, ele estava todo escarniçado das pancadas. Ele estava todo machucado, ele e Silas. E eles riram e louvaram. Aleluia. E quando eles riram e louvaram, as cadeias caíram. Glória a Deus. As prisões se abriram. E por que nós temos a mania de querer só agradecer depois da bênção recebida? Aonde está a tua confiança? Porque a de Davi estava em Deus, a de Paulo estava em Deus. E a sua está onde? E a minha está onde? Aonde está a confiança da gente? O que nos traz a confiar? Isso não é sinal de confiança. Isso não é sinal de amor. O que ele diz aqui? Os anjos estarão te guardando. Se me clamarem, se me honrarem, se me buscarem, se serem gratos, os anjos estarão ao seu redor. Você não pode querer botar Deus na parede. Eu vou pedir uma bênção, Senhor, quando o Senhor me der essa bênção, eu vou fazer um culto de ação de graça. Uma coisa você pode ter certeza, Ele pode te dar aquela bênção e 10 vezes mais do que aquela que você pediu. A bênção pode ser maior do que a que você pediu, maior do que a que você precisa. Só para que essa bênção venha na medida dele, não na sua, é preciso confiança, é preciso amor. O que Pedro, Paulo, Timóteo, Tiago tinha que nós não temos? A certeza de Deus, a certeza do Espírito Santo. Nós temos pressa. Deus precisa agir logo. Como se Deus fosse seu mordomo, seu empregado. Deus precisa agir logo. Senhor, eu preciso dessa bênção para imediato. Senhor, eu preciso disso. É fácil, né? Só eu. Já reparou? Eu preciso, eu quero, eu vou orar. Quando você me der, eu vou fazer um culto. Quando você me der, eu vou te louvar. Eu vou fazer uma campanha porque eu preciso. Irmãos, o meu pai, ele era caminhoneiro. Eu tinha 9 anos quando eu vi. Meu pai foi fazer uma viagem e me levou. Foi para um lugar e me levou. Eu fui com meu pai. E eu vi um caminhão. E atrás daquelas placas dos caminhoneiros de estrada, tem muitos escritos. E eu vi uma escrita que me guardou desde aquela... Eu tinha o quê? Não era 9, não. Era uns 10 para 11 anos. Estava escrito assim: Deus, você sem Deus não é nada. Não é ninguém. Deus sem você é Deus do mesmo jeito. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que pôr na cabeça, Ele nos quer porque nos ama. Então Ele nos criou para amá-lo e para glorificá-lo. Não foi para servir Ele. Se a história sou servo de Deus, para nós é errado. Porque quando falou, Senhor, somos seu velho, falou, não preciso de servo. Para servo eu tenho os anjos do céu. Eu digo, vai, eles vai. Faz, eles faz. Eu preciso de adoradores. Aleluia. Glória a Deus. Por que ele falou que ele precisava de adoradores? Porque ele precisa que nós adoremos. Ele não precisa, ele quer. Porque ante a nossa adoração, nós recebemos as bênçãos.
nós recebemos as bênçãos. Aqui, no verso 34, ele está falando que ele livra a tua alma, que ele te guarda, que ele não te deixa faltar nada. Mas depende de você. Ai, eu estou na dependência de Deus. Não, você está na dependência da sua fé, do tamanho da sua fé, do tamanho da sua certeza, do tamanho daquilo que você realmente acredita, porque o poder está na mão dele. Todo o poder, toda a honra, toda a glória está na mão dele. Diz para mim, o que ele precisa de você? Ele criou o céu e a terra. E sabe como? Sentadinho no trono dele, só falando. Aleluia. Glória a Deus. Ele não levantou do trono dele. Ele não levantou do trono dele. Ele fez, faça-se o céu e a terra. Separe-se águas e águas, doces e salgadas. Né? Não é o que nós temos? Águas doces e salgadas. Faça-se o sol para iluminar o dia. Ele não pôs a mão, ele não precisou pôr. E cada fruta tem a sua semente, para que caia sobre a terra e brote novamente, e não falte. Né? E aonde ele pôs a mão? Qual é a semente de Deus? Vocês conhecem a semente de Deus? Deus tem uma semente. Qual é a semente de Deus? O homem. O homem é a semente de Deus. Vamos criá-lo à nossa semelhança. Nós somos criados à semelhança de Deus. Não é? Tudo ele fez com palavras. Você já pensou se você pudesse falar assim, nasce um pé de manga aqui e nascesse um pé com umas mangas bonitas? Ele pode fazer isso. Entendeu? Só que quando ele nos criou, ele foi, pegou a argila, ele fez, e depois ele soprou o fôlego dele nas nossas narinas. E o que a gente faz? Vamos ser honestos? A gente não confia, a gente não acredita verdadeiramente, a gente não descansa e entrega na mão dele. Deus é tão bom que o que ele fez? Ele botou Saul nos pés de Davi. Saul corria o mundo procurando Davi para matar. Mas se eu pegar Davi, eu esfogo. Ele corria o mundo. E o que foi que Deus fez? Vai para lá, Saul. Davi de lá de cima olhando Saul. E Saul bem do dele lá. Não é? A Bíblia diz que ele estava dormindo, né? Ele dormindo. E não foi uma vez só. Uma vez ele deitou com o exército, dormiu. Saul foi, roubou a lança dele, pegou a lança dele. Não é isso? Pegou a lança, pegou o escudo, saiu e depois mostrou para ele que estava com ele. E aí o que foi? Davi, por que tu não aproveita e mata ele? Eu vou pôr a mão no ungido de Deus? Eu não sou doido. O ungido de Deus só compete a ele. No tempo ele vai tirar, mas não eu. Hoje nós tivemos uma lição muito boa na escola sobre falar demais e não fazer nada. Falar. Ai, a Valdetina não prega bem, a irmã Leila não prega bem, você não prega nada. Nem deixa elas pregar e nem prega também. Ai, a Valdetina fala da gente entregar. Eu vou entregar folheto, você não entrega e não deixa o outro entregar.
Cuida da tua vida. Faz o teu com Deus. Porque a gente é muito fácil a gente dizer assim: ai, mas eu não sou Moisés. Eu não sou Abraão. Abraão era feito de carne e osso, viveu, morreu, igual você vai morrer. Fazia número 1, número 2, almoçar e jantar. Tá bom? Só que tem uma coisa. Ele não tinha si. Ele tinha eu tenho. E para que nós víssemos que Abraão, que Moisés e que outros homens, os grandes heróis da Bíblia, eram pessoas iguais a nós, Deus permitiu que eles errassem. Abraão mentiu, enganou o rei. Moisés irou, bateu na rocha. A rocha não era Deus. A turma tem mania de dizer assim: ai, ele irou, bateu na rocha, porque a rocha era Deus. A rocha não era Deus. A rocha era a rocha. O problema dele foi a ira e a desobediência. Ele bateu e irou. Entendeu? Então, Abraão pecou, Moisés pecou, Tiago pecou, Paulo pecou. Quer mais pecado que Paulo? Paulo viu o Estevão ser apedrejado. Só que a gente tem mania de achar: ai, Paulo foi até Damasco e no caminho de Damasco Paulo caiu, não é isso? Só que Deus tocou Paulo na hora que ele olhou para os olhos de Estevão. Na hora que ele apedrejou. Sabe por quê? Porque ele não viu tristeza em Estevão. Ele não viu dor, ele não viu agonia. Porque quando Estevão abriu o olho pela última vez, ele viu a glória de Deus e ele se alegrou porque ele sabia para onde ele estava indo. Aleluia. E aí já deixou Paulo com a pulga atrás da orelha. Mas por quê? Não é? Por que ele não estava triste? Por que ele era assim? Porque, meus irmãos, Paulo, Pedro, Tiago, eles não tinham medo de viver o Evangelho. E vamos ser honestos, a gente não tem coragem nenhuma. Chegar dependendo, chega no meio de um povo, se o povo estiver falando mal dos crentes, a gente já cala a boca, fazia que nem diz minha avó, enfia a viola no saco e fica quietinho no canto. E a sua fé, para onde vai? Você quer bênção, você não quer luta. Então eu vou te contar um segredo. Com bênção ou sem bênção, você tem luta. Ele não falou que aqui você ia ter o reino? Então, com bênção ou sem bênção, você vai lutar. Vai ter desemprego, vai ter falta de trabalho, vai passar necessidade, vai ter aperto. Você não quer ter aperto? Você não quer passar necessidade? Você quer que Deus brade na sua falta? Faz o que está em 34. Salmo 34. Busca ao Senhor primeiro. Agradece a Ele primeiro. Levanta de manhã e a primeira coisa que você faz é agradecer. Uma oração, quando ela é de coração aberto, puro, verdadeira, ela não precisa de 2 horas de relógio, de 3 horas. Dependendo da maneira que você pede, levantar e dizer: Pai, eu te agradeço por esse dia que está iniciando. As bênçãos que eu vou receber, as lutas que eu vou passar, as batalhas que eu terei de enfrentar. E o que eu tiver que receber, venha pelas tuas mãos.
e através do Senhor. Nesse dia, tome a minha vida em tuas santas mãos. Me guia. Vem comigo, Espírito Santo. Que você vai ver que o seu dia não vai começar facinho, facinho. Começa com as mesmas lutas diárias que você vai ter. Só que você tem a esperança em você, porque Deus é a esperança. Deus é o ressurreto. Ele é a esperança, Ele é vida. E vida com abundância. Ele é amor e amor com abundância. Ele é compaixão, compreensão com abundância. Agora, não pense você porque funciona assim, né? Senhor, posso beber só um golinho? Pode. Senhor, posso dar uma olhadinha num filminho sem graça aí? Pode. Senhor, eu posso fazer isso? Pode. Senhor, posso subir no céu? Não. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra falta de vergonha. No céu não entra pessoas que julgam, que mentem. Pessoas que blasfemam, que falam besteira o tempo todo. Usam palavras torpes. No céu não entra quem não confia em Deus. Não vai entrar. Não tem nada. Isso aqui é o dicionário do cristão. Aqui tem como a gente viver. Aqui ensina como a gente viver. Como ser uma boa esposa, como ser uma boa mulher. Porque a sábia, né? Ela constrói, ela estrutura seu lar, a tola destrói. Falar, Deus é tão sábio que Ele deu uma boca e 2 ouvidos, né? Só que de vez em quando a gente quer ter 2 bocas e 1 ouvido. E não vai funcionar. Você já reparou que tem gente que fala tanto, que ele acaba se entregando o erro dele próprio. Porque ele não para escutar. Gente, Deus, a gente para escutar Deus. Deus, Ele fala com você no silêncio. Peleja contra os que pelejam contra mim. Este é um dos chamados salmos imprecatório, que o salmista ora a Deus para que Ele castigue os inimigos do seu povo e abata os ímpios. Agora, quando Deus fala, é o precatório, você orar para que Ele tire seus inimigos, não manda Ele matar não, viu? Não manda Ele matar não. Peça para Deus, primeiro que mandar a gente não manda em Deus, a gente pede, né? Peça para Deus, ore por Ele, peça para Deus livrar aquela alma. Porque Deus não morreu só por nós, não. Só pelo crente que está aqui dentro, não. Deus morreu pelo ladrão lá fora, pelo assassino, Ele morreu pelo maconheiro, Ele morreu pelo cachaceiro, Ele morreu por tudo. E às vezes entra uma pessoa dentro da igreja, tá com um cheirinho a mais, tá mal vestido, tá, a gente já... Ai, cheirando. Pior do que o fedor de um ser humano é o fedor do mau caráter, do mentiroso, do levantador de aleve, do falso profeta, do falso cristão. Esse é o pior cheiro que tem. Vocês já imaginaram a narina de Deus como está? Porque a gente tem mania, olha, o crente tem uma mania, ai, Deus sabe de todas as coisas. Só que o crente não se liga que ele sabe mesmo. Ele sabe mesmo.
Se você está mentindo, você está falando a verdade, ele sabe. Por isso que ele fala, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Ai, Senhor, preguei em teu nome, orei em teu nome, te aparta de mim que eu não te conheço. Porque ele sabe o que vai no seu coração. Gente, a gente precisa fazer o que esses homens faziam. Livrou-me de todos os meus temores. Entreguei na mão de Deus e fiquei livre dos temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Porque nós buscamos, amamos, respeitamos, servimos e confiamos nele. O cristão verdadeiro, ele não vai atrás do jeitinho brasileiro, viu? Não vai atrás. Ele vai atrás daquilo que é correto, daquilo que é certo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Então, o anjo acampa ao redor de quem? Os que os temem. Dos que os temem. E se você teme, você confia. Porque você Glória sabe o poder dele. Verdade. Agora, a gente fica cômodo em casa, né? Temei ao Senhor, vós que sois santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Ele não diz que nós não vamos passar fome, nós não vamos passar frio, não. Não, nós vamos ter batalha? Vamos. Nós vamos ter batalha? Vamos. Ele desceu, ele teve batalha, ele era o Filho de Deus, ele veio para a terra. Ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele foi colocado uma coroa de espinho. Ele não se livrou da maldade do homem, da maldade do ser humano. Já não digo nem do que não presta, eu digo do ser humano. Hoje eu falei na escola dominical uma coisa que eu quero que vocês reflitam da seguinte maneira. Tem um leão, não tem? Se você não invadir o território dele e ele não tiver com fome, ele não te ataca. Já reparou? Ele não te ataca. Ele não te ataca. Ele fica no canto dele. A serpente, ela não corre atrás de você. Ela está no canto dela. Na hora que você vem de lá para cá, ela arma o bote e espera. Se ele passar por aqui, né? Porque ela tem medo de você também. Eu vou picar ela. Então me diz uma coisa, quem é a mais irracional? A cobra, o leão ou nós, o ser humano? Que mata outro, ofende, maltrata, distrata, é arrogante, é prepotente, quer ser maior e melhor. Quem é o verdadeiro irracional? É animal ou é o homem? O animal o mais animal é o homem. É o homem. Porque ele é bruto. O coração dele é impuro por ele mesmo. Então, meus irmãos, vamos servir a Deus como Ele quer. Você quer ir morar com Deus? Você quer fazer parte daquele lindo coral? Respeita teu irmão. Não importa se ele não te respeita, você respeita ele. Não importa o que ele fala, o que ele faça. Você vai orar para que Deus o liberte. Sabe por quê? Porque Deus disse que a colheita, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, o que você fizer de errado, por mais que eu peça para Deus te livrar, Ele pode te abençoar e te dar um caminho.
Aquele erro lá você vai pagar, você plantou, você vai colher. E a gente tem que lembrar de uma coisa. Eu já falei muito aqui na igreja. A colheita, como é que é mesmo? É 100 por 1. A colheita é 100 por 1. Você planta uma semente de maçã. Quantas maçãs dá numa macieira? Caixas. Você planta uma semente de banana. Aquela bananeira dá 3, 4 cachos enormes, repleto de banana. Só que o plantio é livre, a colheita é obrigatória, 100 por 1, vale para a bondade verdadeira. Vale como valia para Moisés, como valia para Abraão, como valia para Jacó, porque eles recebiam bênção de Deus, não é? A gente olha, é lindo as bênçãos que Abraão recebeu. A sua descendência será como as estrelas do céu, incontável. Abraão, aonde você colocar teus pés, abençoado é. Aonde você colocar tuas mãos, abençoado é. Na briga pelo poço de água, não era o poço, era a bênção que estava em Abraão. Abria um poço, uns tomava. Abria outro poço, tomava. Gente, às vezes eu erro o nome do personagem, mas vocês sabem a história, né? Então, o que acontecia? É Jacó, né? O poço de Jacó, né? Isaac. Então, Isaac não era a água que não tinha. Os amalequitas iam lá para... Não, esse aqui também é meu. Não, esse aqui também é meu. Pode pegar. Sabe por quê? Porque Isaac entendeu que a bênção era dele. Não era na água. O poço aonde ele abrisse. Então, ele não guerreava. Ele não brigava. Toma aí, fica com o teu poço. Que ele tinha a bênção. Por que Pedro não teve medo de morrer? Porque Pedro aprendeu a amar a Deus. Ele aprendeu a confiar quando ele passou por aquilo. Pedro passou por uma vergonha muito grande. Porque quando o galo cantou que ele saiu fora e ele viu que ele tinha feito o que Deus falou, ele se arrependeu de uma maneira que foi aí que Pedro realmente se converteu. Vamos crucificar esse daqui? Não, assim não. Assim não, que eu não mereço. Meu mestre foi crucificado assim. Me crucifica de cabeça para baixo, pode ser. Mas não como Deus. Eu não sou digno. Pedro não chorou. Pedro não implorou. Quando ele falou para Moisés, Moisés, tu irou, tu me desobedeceu, tu vai subir no monte, é o Monte Horebe, né? Tu vai subir no Monte Horebe, que lá do Monte Horebe, tu vai ver Canaã, e eu vou te levar. Aí vocês querem ver que passagem linda? Ele foi, ele subiu para o Monte Horebe, preparou Josué, como Deus mandou, deixou Josué preparado. Josué, quando ele subiu para o Monte Horebe, todo mundo achou que Moisés ia voltar. Só Josué sabia que Moisés não ia voltar. Né? E deitou no chão. Ele viu, o Senhor conversou com ele conversou com Deus, depois ele deitou e falou, Senhor, estou pronto. Não é verdade? Tem crente aí que você fala, ai a morte, meu Deus, me arrepia só de falar. É a única coisa que a gente tem a certeza da vida, meus irmãos, é que nós vamos morrer. É a única coisa que você sabe que é certo. Você vai morrer. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, você vai morrer. E como você quer morrer? Como você quer morrer?
Para onde você quer ir? Você quer morrer 2 vezes? A carne e o espírito? Ou você quer matar a carne e o espírito subir? Então, se você está aqui dentro lutando para que o espírito suba, ele só pode subir mediante a gratidão a Deus por tudo e antes que ele faça. E verdadeiramente. Porque sem amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai. Você vai ter as 2 mortes. O espírito e a carne. Amém? Amém. Glória. Maravilhoso. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.